Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Isete Malaquias, bibliotecária do Senac Aclimação. É um grande prazer contar com a audiência nesta conversa sobre o livro Terra Sonâmbula. Eu sou mulher preta, cabelos escovados, uso óculos, estou com uma blusa preta, ao fundo uma parede branca. Essa descrição compõe as ações de inclusão do nosso bate-papo e em breve eu pedirei para os nossos convidados também se descreverem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre Terra Sonâmbula, publicado em 2007, enfoca um ônibus incendiado em uma estrada poeirenta, serve de abrigo ao velho Tuair e ao menino Mondingue, em fuga da guerra civil devastadora que é grossa por toda parte em Moçambique. Esse bate-papo quer ampliar a experiência de alunos, vestibulando e demais interessados sobre o livro Terra Sonâmbula, buscando a construção de repertório e o senso crítico sobre os tópicos abordados na obra. Para participar dessa conversa, eu conto com a presença de dois convidados muito especiais, ambos professores do ensino médio técnico do Senac São Paulo. Beatriz Gonçalves, seja muito bem-vinda, Beatriz. A Beatriz ela é graduada em Ciências Sociais pela Unesp, atua como professora desde 2017 e, ao longo dos anos, lecionou para o ensino de jovens e adultos, o EJA, ensino fundamental e médio, e atualmente é professora do ensino médio técnico do Senac São Miguel Paulista. Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda para a sua descrição. Oi, Zete, oi, Paulo, oi, pessoal. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, tô com argolas, um fundo branco, um cachecol vermelho. Muito prazer. Oi, Beatriz, seja bem-vinda. Também contamos com Paulo Ferreira, formado em Filosofia pela Unicamp, tem mestrado e doutorado em Filosofia pela UFSCar, é professor de Ciências Humanas no Senac Campinas. Seja muito bem-vindo, Paulo, para se autodescrever. Olá a todas e a todos, né? Eu sou o Paulo, sou professor aqui no ensino médio, eu sou pardo, eu tenho cabelo crespo, tenho barba, estou aqui com uma blusa vinho, também um fundo branco. Vai ser um prazer conversar com vocês. Seja muito bem-vindo, Paulo. Quem colabora para mais pessoas participarem dessa conversa é o intérprete de Libras, Márcio Figueiredo. Vou fazer a descrição do Márcio. O Márcio é um homem branco, ele é calvo, ele está com uma camisa preta e um fundo branco atrás dele. Márcio, o seu trabalho é muito importante para nós. Seja muito bem-vindo. Então vamos, né, professores, vamos conversar sobre essa obra. Como essa história é contada, professores? Quer falar, Bia? Pode começar, Paulo. Complementa. Então, essa questão eu acho interessante, né? Porque a obra ela conta duas histórias que correm de maneira paralela, né? Então, a primeira pode ser o primeiro plano narrativo, né? Seria a história do Muidinga e do Tuair, né? E o segundo plano narrativo seria os cadernos do Kinzo, né? E essas histórias elas vão se encontrar no final de uma maneira bastante interessante, né? Então, tanto o Muidinga e o Tuair são deslocados de guerra, estão caminhando, né? Na estrada tem um ônibus lá queimado, tem um corpo, né? E do lado do corpo, que não está carbonizado, tem os cadernos do Kinzo, né? Então, toda a história do Muidinga e Tuair é essa caminhada pela savana, né? Lendo as histórias, né? Do caderno de Kinzo, né? Então, ambas histórias têm um fundo comum, que é a Guerra Civil de Moçambique, né? E também tem esse fundo comum, que é o realismo fantástico, foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, né, na obra, né? Porque através da fantasia, né, o autor consegue fazer uma espécie de crítica da guerra, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Então, de modo geral, a história é contada desse modo, né? Tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo e elas vão se encontrar no final, sempre debatendo essa questão da guerra e se utilizando, né, desse misticismo e da fantasia para fazer a crítica da guerra. Uhum. Outro ponto que eu acho que está ali muito presente, né, e como ela é contada, que apesar de a gente estar lendo, né, um livro, ela é contada de forma oral, né, tem muito... tem muitas palavras do dialeto, é uma história
contada mesmo, assim, né? Parece que é uma avó contando a história, ou um amigo contando uma história para você. Então, isso é bem interessante ao longo da narrativa, assim. Algo que aquece o coração, apesar de todo, né, o background ali do que está acontecendo. Nossa, Beatriz e Paulo, realmente, né, as várias formas de despertar o prazer da leitura. Então, dentro desse olhar de vocês, qual é a relevância dessa leitura para os dias atuais? Começar. Então, eu acho que uma das coisas mais relevantes é a gente recuperar, né, e explorar essa grande mundo da literatura africana, assim, que nós não temos tanto contato, né, e temos que ter, assim. E aí as relações entre essa questão decolonial mesmo. Então, o que é Moçambique, né? Qual é a história desse país? Qual é a relevância desse país olhando para o Brasil, né? Então, nós tivemos ali o mesmo colonizador, que foi Portugal. O que isso, nos dias de hoje, significa, né? Enquanto nação, por exemplo. Acho que são questões que pairaram ali na minha mente, dessa relevância, né, da gente não ter tanto contato com literaturas africanas, com a história de países que foram colonizados, tal qual nós fomos, e que essa colonização foi tão perversa, mas também durou muito mais tempo, né? Então, essa relevância de procura histórica, de busca histórica, eu acho, e tudo nessa perspectiva do decolonial, assim, né? De quem nós somos, enquanto nação, enquanto construção de países que foram colonizados ali. Legal. Eu tive essa percepção também, assim, a impressão que a gente tem, né, a que eu tive na leitura da obra é que em países colonizados como o nosso, e caso de Moçambique também, a literatura está sempre um passo à frente na crítica, né? Então, está um passo à frente que a ciência, um passo à frente na economia, e pode ser uma ferramenta de crítica, né? Uma ferramenta crítica para pensar como, né, sobreviver a essa colonização, sobreviver a esse tipo de experiência, né? Eu acho que o outro ponto também que o livro suscita, né, na gente é pensar essa experiência, né, que está acontecendo na situação da guerra na Ucrânia, né? E também tem um fundo semelhante que é a Guerra Fria, né? Então foi bastante interessante ler essa obra nesse período, assim, para você pensar um pouco os horrores da guerra que está acontecendo ainda, né? No mundo inteiro está tendo guerra. É gostoso, né, gente? Porque quando você começa a discutir, você vê que, quando você pergunta que nos dias atuais, o racismo, né? O racismo está aí colocado, ainda que a gente vive isso muito forte. E ainda, dentro dessa contextualização aí da leitura, o que essa leitura despertou em vocês? Né? O que trouxe essa leitura para vocês? Bom, da minha parte, né, que eu sou da filosofia, né, o que me chamou mais atenção foi o realismo fantástico, né, que parece até uma contradição em termos, né, mas o que eu achei interessante do Miyakoto é que não necessariamente, né, essa fantasia fuga da realidade, né, ela pode ser uma outra maneira de abordar a realidade, né, como uma crítica, né. Então, eles fazem esse resgate do saber tradicional africano para poder fazer a produção da crítica em relação à guerra. Então, a fantasia ela opera como uma chave de leitura da realidade, né? Então, faz essa inversão, né, dessa relação racionalidade e mitologia para mostrar o prejuízo que essa dicotomia, racionalidade e misticismo, causou nesses países que não são ocidentais, né? Os prejuízos dos povos colonizados, né? Então, a ideia que me suscitou foi essa, de como que essa relação entre fantasia e realidade pode ser uma ferramenta crítica, né? Nossa, eu ainda faço coro com a minha última resposta, assim, que o que mais me despertou foi, porque ao longo da obra, né, tem uma passagem que me marcou muito, que foi quando eles chegam numa tribo, só tem uma pessoa ali, né, que é um senhor ali, e ele morre junto com a cultura, assim,
que era daquela comunidade que foi massacrada pela guerra. E eu acho que o que despertou foi esse desejo de conseguir construir, de conseguir resolver, acho, as mazelas do nosso povo, enfim, independente de que povo ali, né, mas olhando para Moçambique e também olhando para o Brasil, assim, de tentar resolver os nossos problemas, as nossas mazelas e dificuldades sociais a partir de nós, né? Por quê? Porque o grande pano de fundo é essa guerra civil ali, entre duas forças, e que não olharam para o local, né? E talvez ali na própria comunidade, no próprio local, conseguiria se resolver algumas questões, né? Sem tantos anos de guerra, de mortes, enfim, e de dores. Então, acho que me despertou esse sentimento de olhar para o nosso quintal, né? E tentar resolver a partir de nós mesmos. Foi uma coisa que ficou ao longo da leitura, assim, para mim. Eu me sinto relendo o livro novamente nesse bate-papo da gente aqui. Ainda nessa linha, que contexto histórico-social é importante conhecer para se aprofundar na obra? De que forma a obra ajuda a contar a história de Moçambique? Não sei, eu não posso começar essa? Porque eu acho que é isso, né? Olhar para Moçambique, assim, o que está acontecendo, né? O que vai ajudar a gente a entender? Entender que terra sonâmbula é essa que eles estão vivendo, né? Que lugar é esse que não dorme, que parece que está num looping, né? De sonambulismo, assim. Então, acho que é tentar entender esse passado colonial, assim, de Moçambique, olhar para de onde surge esses conflitos para a guerra civil que durou tantos anos, né, 15 anos, tentar entender essa história, né, e que essa história tem ecos até hoje. Então, acho que é isso, assim, não sei se o Paulo quer trazer. Não, concordo plenamente, assim, acho que é fundamental conhecer a própria história, conhecer a própria identidade, que a gente acaba não fazendo com os povos colonizados, assim. Então, a história recente, né, a independência é bastante recente de Moçambique, né? Então é importante conhecer isso para você ter talvez uma leitura mais proveitosa da obra, assim, isso é interessante ter, né? Mas ela mobiliza vários saberes, assim, interessantes que podem ser suscitados, né? Paulo, por falar em saberes Emed, vamos, como diz a Beatriz, para o quintal de vocês, né? Saberes Emed. Então, tem vários saberes que a gente trabalha no ensino médio que você pode estabelecer uma relação com a obra, né? Então, por exemplo, a gente discute etnocentrismo, racismo estrutural, o pensamento decolonial, colonização da África, o imperialismo no século XIX, século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e desdobramentos da Guerra Fria, né? São todos saberes que o aluno, né, pode estar tirando proveito para ter um melhor aproveitamento da leitura, né? Sim. Beatriz, quer colocar? São esses mesmo, né, que a gente elenca, assim, e vão sendo vistos ao longo dos 3 anos do ensino médio, né, então, esse pensamento decolonial, acredito que passa, né, por todos os 3 anos, mas é construir aos pouquinhos ali, então, etnocentrismo, o que é? Então, como assim? Guerra Fria, o que a Guerra Fria tem a ver ali com esse conflito, com esse pano de fundo aí da obra, né? Como que a União Soviética e os Estados Unidos têm ali, né? E a história da África, então, como que os países vizinhos a Moçambique estavam reagindo nesse momento? Então, são todos saberes que a gente consegue mobilizar e que a gente vê durante o ensino médio, né? Dentro de ciências humanas e sociais, que podem ser relacionados, mobilizados ali por quem está lendo. Muito bem, Beatriz. Agora uma pergunta, né? Beatriz pode, né, nos dizer, para mim, como bibliotecária de biblioteca escolar, o melhor trecho da obra para mim é aqueles
aqueles papéis que ele junta, e é um trabalho de leitura constante ali. E para você, Beatriz, qual o trecho da obra que mais te chamou a atenção? Nossa, eu marquei vários trechos, é verdade, viu? Mas eu separei um, não sei se pode ler, será? Um trechinho, assim? Ou não? Acho que pode. Acho que pode. Pode, então vou ler. É bem no começo, é no primeiro caderno, assim, porque é para a gente ter uma noção de como tava aquela terra, né? O que estava acontecendo ali naquele espaço. E aí o Kinzu, né? O primeiro caderno dele vai comparar a Terra a uma baleia que um dia apareceu lá na praia e as pessoas tiraram toda a carne dela. Eu vou ler só separei aqui. Então ele está falando, né? Lembrando sobre a baleia que via com os amigos dele, e aí ele fala: ouvíamos a baleia, mas não lhe víamos, até que certa vez desagou na praia um desses mamíferos, enormão. Vinha morrer na areia, respirava aos custos como se puxasse o mundo nas suas costelas. A baleia moribundava, esgoneada. O povo acorreu para lhe tirar as carnes, fatias e fatias de quilos. Ainda não morrera e já seus ossos brilhavam no sol. Agora eu via o meu país como uma dessas baleias que vem agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando mais para si, como se aquele fosse o último animal, a derradeira oportunidade de ganhar uma porção. E aí ele continua, né, essa comparação aí do país, da guerra e do que estava sendo feito com ele, assim, e é uma coisa, apesar de, né, ser essa escrita contada, né, então ele fala enormão, né, esgoniada, enfim, apesar de ter essa poética ali no dizer, no contar, é uma imagem muito pesada, né? Uma imagem de um país sendo fatiado e retirado enquanto ainda respirava, né? Quando tinham pessoas ali respirando, enquanto tinham pessoas ali vivendo. Então, uma coisa que me marcou, foi logo no começo, eu falei, meu Deus! Aí eu só fui marcando mais e mais coisas, mas para hoje eu separei esse daqui. Bárbaro, Beatriz, bárbaro, é isso mesmo. E quando vocês falam aí dos saberes Emed e traz, né, esse trecho, e nós vamos olhar para a guerra que hoje acontece, assola lá a Ucrânia e tudo mais, parece que as coisas continuam acontecendo. Mas vamos ouvir o Paulo, né? Eu sei que ele também tem um trecho aí da obra que muito chamou a atenção dele. Paulo, você pode compartilhar conosco? Sim, claro. Então, no final, o trecho que eu separei é mais ao final do livro, né? Então, o Kinzo, ele tem duas grandes metas, que é se tornar um guerreiro na Parana, que depois, no meio da história, ele conhece uma moça, a Farida, que ela tem um filho perdido, né? Então, a meta dele é se tornar um guerreiro e encontrar o Gaspar, que é o filho da Farida. Ele não consegue, né? Então, tem uma espécie de fracasso, mas depois ele vai mostrando que não, talvez ele tenha conseguido, né? Então, no final do livro, ele chega cansado para a tribo dele, dorme de cansaço, tem uma espécie de alucinação, sonho, né? E nesse sonho, um feiticeiro declama um discurso, né? Vou selecionar algumas partes aqui, ó. O feiticeiro diz o seguinte, ó: porque esta guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro de vós. Agora, a arma é a vossa única alma. Roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos. Nada de vossa terra vos pertence, e até o céu e o mar serão propriedade de estranhos. Será 1000 vezes pior que o passado, pois não vereis o rosto dos novos donos, e esses patrões se servirão de vossos irmãos para vos dar castigo. Então, ele continua numa espécie de premonição bastante negativa, mas depois ele muda o tom. Ele diz o seguinte: e no final, porém, restará uma manhã como esta, cheia de luz nova, e se escutará uma voz longínqua, como se fosse uma memória diante de sermos gente. E surgirão os doces acordes de uma lembrança, de uma raiz profunda, que não foram capazes de nos arrancar. E essa voz nos dará a força de um novo princípio,
e ao escutá-la, os cadáveres sossegarão nas covas e os sobreviventes abraçarão a vida como um ingênuo entusiasmo dos namorados. Tudo isso se fará se formos capazes de nos despirmos deste tempo que vos fez animais. Aceitemos morrer como gente que já não somos. Né? Deixai que morra o animal em que esta guerra vos converteu. Então, ele encerra o discurso dele. Eu achei uma passagem bastante bonita, que é bastante crítica, né? Bastante pesada, mas ao mesmo tempo tem um final de esperança, né? Depois que passar por isso, vai ter um novo princípio, uma nova luz. Então, forte, né, Paulo? forte. Aliás, é um livro muito forte, né? E, Paulo, eu sei que você tem umas dicas aí, né, que você trouxe para compartilhar conosco, aqui ansiosa para que você compartilhe. Então, eu achei interessante, né, de repente, o leitor, para que ele tenha uma outra imagem, né, tem uma série da Netflix que chama Sankofa, que faz uma visita a alguns países, né, africanos que trouxeram negros escravizados para o Brasil, e o último episódio, né, conta a história de Moçambique. Então, é bem interessante para ter uma visão, né, do país, né, para quem não conhece, é bem interessante. E outra dica que eu dou, acho que é o último livro do Miyakoto, que é o Mapeador de Ausências, que ele vai retomar também esse cenário, mas agora não mais com a guerra, mas a questão do furacão que tinha atingido, né, Moçambique. Então, são essas duas dicas. Muito bem, Paulo. Eu vou pedir só por gentileza para você repetir o nome da série, né, para que a gente grave, e o nome do livro. A série é Sankofa, da Netflix, e o último episódio fala sobre Moçambique, e a última obra do Miyakoto é o Mapeador de Ausências. Muito obrigada, Paulo. E eu venho aqui, né, já para os finalmente agradecer muito a audiência, né, de quem acompanhou toda a nossa transmissão, agradecer a Beatriz Gonçalves, ao Paulo Ferreira pela conversa, assim como o Márcio, né, o Márcio Figueiredo, pela interpretação em Libras. Se você gostou desse vídeo, acompanhe as próximas transmissões do projeto Leitura no Vestibular. Todos os vídeos são lançados na primeira terça-feira do mês no canal do Senac São Paulo no YouTube. Então, segue o nosso canal e ativa o sino para receber todas as próximas notificações. No próximo mês, a conversa será sobre o livro O Marinheiro, de Fernando Pessoa. Se você quer saber mais sobre o ensino médio técnico do Senac, pode acessar o site www.sp.senac.br/ensino médio. E você sabia que todas as unidades do Senac possuem bibliotecas com diversos serviços, ambientes e interações? Quer conhecê-las? Venha nos visitar. Saiba mais e conheça a unidade mais próxima no site www.sp.senac.br. Todos os links estão na descrição desse episódio. O projeto Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo. Até mais!